Isabela sempre foi uma jovem brilhante e ambiciosa, ansiosa para começar sua jornada na faculdade em outro estado, deixando para trás sua cidade natal e seu namorado, David. O relacionamento deles havia sido forte durante o ensino médio, repleto de promessas de amor e fidelidade. Eles frequentemente falavam sobre o futuro juntos, sonhando com o dia em que ambos se formariam e construiriam uma vida lado a lado. No entanto, à medida que Isabela se estabelecia em sua nova vida na faculdade, a empolgação da independência começou a ofuscar seu compromisso com David. No início, Isabela tentou manter o relacionamento à distância. Ela ligava regularmente para David, compartilhando histórias sobre suas aulas e novos amigos. Enviava mensagens carinhosas e fotos de si mesma aproveitando a vida no campus, tentando tranquilizá-lo de que estava tudo bem. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, a distância começou a cobrar seu preço. Isabela se viu cercada por uma cena social vibrante, repleta de festas, sessões de estudo noturnas e novos rostos. Não demorou muito para que ela começasse a sentir a emoção de estar solteira novamente. A primeira vez que Isabela traiu David foi com um colega encantador chamado Alexandre. Eles se conheceram em uma festa organizada por alguns alunos mais velhos. Alexandre era carismático, engraçado e fazia Isabela se sentir desejada de uma maneira que ela não sentia há muito tempo. Depois de algumas bebidas e conversas flertantes, eles acabaram em um canto tranquilo da festa, compartilhando beijos que rapidamente escalaram para algo mais. Isabela sentiu uma onda de excitação ao se entregar ao momento, esquecendo completamente David. À medida que o semestre avançava, a infidelidade de Isabela tornou-se um padrão em vez de uma exceção. Ela se viu envolvida com vários homens na faculdade, cada encontro alimentado pela emoção do segredo e pela adrenalina da traição. Depois de Alexandre veio Marcos, o atleta bonito que conquistou seu coração durante uma sessão de estudo que se transformou em uma escapada noturna em seu apartamento. Eles deveriam estar estudando para um exame que se aproximava, mas enquanto estavam próximos no sofá cercados por livros didáticos, a química entre eles tornou-se inegável. Marcos inclinou-se mais perto e a beijou apaixonadamente. A sessão de estudos rapidamente se transformou em beijos apaixonados que os levaram ao quarto dele. Isabela sentiu-se extasiada enquanto eles se beijavam apaixonadamente em sua cama, cercados por troféus e posteres de suas conquistas atléticas. Depois veio Rainer, que conheceu em um evento do campus. A química entre eles era instantânea, levando a noites apaixonadas passadas juntos no dormitório dele. Rainer tinha um charme magnético que atraía Isabela. Ele era confiante e aventureiro, levando-a a passeios espontâneos à noite pela cidade. Uma noite, depois de uma emocionante viagem sob as estrelas, eles acabaram voltando para a casa dele onde compartilharam um momento íntimo que deixou Isabela sem fôlego e querendo mais. Isabela também teve um breve romance com Tomás, um colega do curso de psicologia. Ele era inteligente e encantador, frequentemente envolvendo-a em conversas profundas sobre a vida e filosofia. Uma tarde após as aulas, decidiram tomar um café juntos. A química entre eles era inegável, uma coisa levou a outra e logo estavam envolvidos nos braços um do outro no dormitório de Tomás. O nervosismo de estar com alguém novo fez Isabela esquecer ainda mais seu compromisso com David. Uma traição significativa ocorreu durante o Halloween quando Isabela participou de uma festa à fantasia vestida como uma sedutora mulher-gato. A atmosfera estava elétrica, todos estavam bebendo e dançando loucamente sob luzes estroboscópicas. Foi lá que ela conheceu Ethan, o tipo que animava a festa cujo riso contagiante atraía todos até ele até que eles se perdessem juntos no meio da multidão dançando freneticamente ao redor deles. Eles acabaram se afastando da multidão para respirar ar fresco do lado de fora. Num piscar de olhos estavam novamente envolvidos, um momento estavam rindo sobre fantasias bobas e no seguinte estavam se beijando apaixonadamente contra a parede do prédio da fraternidade. Apesar desses encontros, Isabela continuou mantendo as aparências com David. Ela enviava mensagens doces e ligava para ele tarde da noite enquanto escondia a verdade sobre suas inúmeras traições. Cada vez que ela se afastava mais do seu compromisso, sentia uma mistura eletrizante de culpa e libertação. Convencia-se de que David não entenderia as pressões e tentações da vida universitária.
No entanto, não demorou muito para que os rumores começassem a circular entre amigos em comum sobre o comportamento de Isabela. Uma noite, enquanto estava fora com amigos em um bar local, David recebeu uma ligação de um conhecido deles que havia visto Isabela com outro cara, desta vez era Jake, outro estudante conhecido por seu charme e boa aparência. O amigo descreveu como havia testemunhado Isabela rindo e flertando com Jake antes de saírem juntos em seu carro. O coração de David afundou ao ouvir os detalhes. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo, parecia um soco no estômago. A confiança que ele depositara em Isabela começou a desmoronar enquanto dúvidas invadiam sua mente. Ele decidiu que precisava confrontá-la diretamente, certamente deveria haver algum mal-entendido. Determinado a obter respostas, David dirigiu-se ao campus de Isabela no fim de semana seguinte. Ao se aproximar do dormitório dela, sentiu uma mistura de ansiedade e esperança de que talvez tudo não passasse de fofoca, talvez nada tivesse realmente acontecido entre Isabela e qualquer outra pessoa. No entanto, enquanto caminhava pelo campus procurando por ela, esbarrou em algo que destruiu seu coração completamente. Através da janela de uma sala comum, viu Isabela sentada no colo de Jake, eles riam e sussurravam palavras doces um no ouvido do outro. A cena era insuportável, confirmou tudo o que ele temia. David ficou paralisado por um momento do lado de fora da janela enquanto a realidade o atingia duramente. Isso não era apenas boato, era verdade. A mulher que ele amava o traíra não apenas uma vez mas várias vezes enquanto afirmava ser fiel à distância. A raiva tomou conta dele ao perceber quão ingênuo ele fora ao confiar nela tão completamente. Sentindo-se derrotado e com o coração partido, David se afastou da cena diante dele. Ele sabia que não haveria reconciliação depois de testemunhar tal traição pessoalmente. Os sonhos que compartilharam sobre seu futuro juntos pareciam agora memórias distantes, substituídos por um sentimento avassalador de perda e traição que permaneceria muito depois daquele dia. Enquanto dirigia para casa, David refletia sobre como tudo mudará rapidamente entre eles, como o amor poderia facilmente se transformar em dor quando confrontado com tentação e engano. Ele entendeu agora que alguns relacionamentos não foram feitos para suportar as provas da distância, alguns laços eram muito frágeis para sobreviverem quando testados pela infidelidade. Isabela continuou sua vida na faculdade sem saber da devastação causada no coração de David. Ela permaneceu envolvida em seu turbilhão de aventuras enquanto ignorava as consequências das suas ações até que inevitavelmente elas acabassem por alcançá-la, deixando apenas confiança quebrada e sonhos despedaçados para ambos sem esperança alguma de reconciliação ou finais felizes à vista. Nas semanas seguintes após a visita de David ao campus, a vida de Isabela continuou sem pensar nas consequências do que fizera ou quem poderia ter ferido ao longo do caminho. Ela ficou cada vez mais imprudente em suas aventuras, cada encontro parecia menos traição e mais fuga da realidade. Havia noites passadas com amigos onde o álcool fluía livremente, cada bebida soltando ainda mais suas inibições até ela acabar na cama com alguém novo, Cristiano do curso de Sociologia que sempre flertava com ela durante as aulas ou Samuel da academia que admirava sua dedicação mas nunca soube até onde as coisas poderiam chegar quando finalmente ficassem sozinhos juntos. Cristiano foi particularmente insistente, ele frequentemente se sentava ao lado de Isabela durante as discussões em aula, inclinando-se perto o suficiente para seus ombros se tocarem enquanto discutiam tarefas ou projetos em grupo. Pouco sabia David que aqueles momentos inocentes acabariam levando os dois para encontros apaixonados atrás das portas fechadas. À medida que as férias de inverno se aproximavam trazendo pensamentos sobre voltar para casa nas festas, Isabela sentia-se dividida entre querer ver David novamente mas também temendo enfrentá-lo sabendo o que fizera durante sua ausência. Como poderia explicar todas aquelas noites passadas nos braços de outra pessoa? O pensamento a atormentava diariamente, ainda assim ela empurrava esses sentimentos para longe concentrando-se apenas em aproveitar cada momento disponível antes do retorno para casa onde a realidade aguardava. Uma última aventura antes do retorno parecia ser uma despedida apropriada. E assim aconteceu mais uma vez, uma festa selvagem organizada pelos formandos celebrando sua formatura iminente onde as bebidas fluíam livremente novamente levando Isabela por caminhos familiares cheios de tentação direto para os braços de outro homem, desta vez foi Ethan, o tipo animado cuja risada contagiante atraía todos até eles se perderem juntos no meio da multidão dançando freneticamente ao redor.
Naqueles momentos perdidos nos braços um do outro cercados pelo caos parecia emocionante mas também errado, ainda assim ela cedeu aos desejos novamente esquecendo tudo mais incluindo os pensamentos sobre David esperando pacientemente em casa sem saber. Mas logo chegou a pausa do inverno trazendo emoções mistas junto com ela, excitação misturada com medo quando a realidade voltou forçando Isabela a confrontar as escolhas feitas durante o semestre repletas apenas por prazeres efêmeros desprovidas qualquer substância real deixando apenas vazio. Quando finalmente pisou novamente em solo familiar, Isabela enfrentou não apenas lembranças compartilhadas anteriormente ao lado de David mas também consequências resultantes das ações tomadas durante o tempo separados. Ela podia sentir o peso pressionando seus ombros mais pesado do que nunca enquanto culpa ameaçava consumir todo seu ser. Mal sabia ela porém que o destino já havia intervenido preparando o cenário para um confronto inevitável aguardando logo ali na esquina pronto para expor verdades escondidas sob a superfície ameaçando destruir ilusões cuidadosamente construídas ao longo dos meses passados. À medida que as festas avançavam trazendo reuniões familiares cheias risadas calorosas ao redor dela, Isabela lutava para manter a fachada fingindo que nada havia mudado apesar da turbulência fervilhante sob superfície pronta para liberar caos sobre corações inocentes desejosos apenas por conexão dentro das incertezas persistentes pairando. O momento chegou quando David decidiu finalmente era hora deles se encontrarem cara a cara novamente. Ele queria encerramento mas também precisava respostas. O que realmente aconteceu enquanto estavam separados? Ela confessaria ou continuaria mentindo? Enquanto estavam sentados frente a frente no café favorito deles na cidade natal, o clima estava carregado com tensão não dita pesando fortemente entre eles como nuvens escuras prestes a explodir. David finalmente rompeu o silêncio perguntando diretamente se havia coisas das quais ela não lhe contará durante suas ligações telefônicas nos últimos meses. Ele precisava agora mais do que nunca saber honestamente como tudo havia mudado. Isabela hesitou brevemente buscando palavras cuidadosamente elaborando respostas projetadas proteger seu coração vulnerável ainda pulsante sob superfície, mas lá no fundo sabia a verdade eventualmente viria à tona independente quão forte tentasse esconder dor infligida mutuamente através dessa jornada tumultuada desde separação. E assim começou o desenrolar dos fios entrelaçados firmemente ligados às vidas antes unidas agora repletas esperanças sonhos prometendo futuros mas agora expostas revelando feridas abertas sangrando profusamente segredos enterrados sob camadas engano cuidadosamente guardadas até então. Enquanto lágrimas escorriam pelo rosto refletindo tristeza e arrependimento misturados dor sofrida silenciosamente suportada através dessa tormenta, ambos perceberam nada poderia mudar passado nem apagar memórias gravadas profundamente nos corações alterados irrevogavelmente.